reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é a seguinte: o quanto, quando as pessoas não falam o que a gente gostaria de ouvir, o quanto, quando os nossos filhos não respondem como a gente gostaria que respondesse, o quanto nossos maridos, as esposas, não fazem o que a gente gostaria que fizesse, ao invés da gente trabalhar uma escuta, entender, ao invés da gente observar o cenário que está acontecendo, ao invés disso, a gente acaba julgando, ofendendo, humilhando, exigindo, querendo enfiar a goela abaixo dos nossos filhos, maridos, esposas, amigos, parentes, a nossa opinião. E quando a gente não enfia a goela abaixo a nossa opinião, a gente simplesmente ignora, né? Sai de perto, que eu acho que é menos pior, mas o quanto isso afeta nós e a gente acaba sangrando em cima deles. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa tem uma opinião diferente da sua, tá? As pessoas, elas têm dificuldade em ouvir a opinião contrária. Quando uma opinião contrária fala, né, grita, é exposta para qualquer uma de nós adultos, qualquer um de nós adultos, automaticamente a gente já se sente rejeitado. Como assim, Gabi? O post que eu fiz trouxe um sentimento de rejeição para algumas pessoas. Ou seja, o fato de eu não pensar como algumas pessoas, né, ou essas pessoas não pensarem como eu, fez com que elas se sentissem rejeitadas por mim. Então, assim, eu estou me sentindo rejeitada, eu estou me sentindo difamado, né? E claro, o sentimento é dela, a gente nunca pode inferiorizar o sentimento de ninguém. Ai, que ridículo, vai se sentir rejeitada. Ela se sentiu rejeitada, esse sentimento realmente existe dentro dela, né? Esse sentimento, ele é real, só que ele não diz respeito a mim. Ele não diz respeito à situação. A situação pode ser estímulo, mas a situação nunca vai ser a causa. A causa está dentro da gente mesmo. Então, quando alguém... Vamos trazer para a educação, né? Respeitosa. Você é defensor da não palmada, da não violência, da não crítica, da não humilhação para com a criança, né? Tem lá teus deslizes como mãe, como pai, mas você é a favor da educação respeitosa. E as outras pessoas não são a favor dessa educação, tá? O que acontece? Quando você abaixa da altura da sua criança, demonstra empatia por ela, conversa com ela, a outra pessoa que não é a favor disso sente que a maternidade dela é errada. Então, deixar de castigo, então você está me dizendo que eu estou errando. Então você está me dizendo que o que eu faço é errado. Automaticamente, como uma defesa, o que você está fazendo passa a ser permissividade. O que você está fazendo passa a ser mimo. Entre parênteses, eu não estou dizendo que todo o cenário é correto. Tem pai e mãe que realmente é permissivo e acha que está educando com respeito. Fecha parênteses. Mas a outra pessoa que não acredita e não conhece a educação respeitosa, ela pode se sentir ofendida, ela pode achar que aquilo é uma ofensa para o que ela está fazendo. Então, quando eu leio um comentário, né, quando eu leio um post, quando eu leio algo que diz que não é o que eu estou fazendo, aquilo me gera uma ira, uma raiva, ou uma baixa autoestima, ou uma inferioridade. E muitas pessoas que sofreram na vida, que tiveram que lutar pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, muitas pessoas que foram negligenciadas na sua infância, muitas pessoas que viveram uma disputa de poder na infância, na vida adulta elas vão contra-atacar. É raro a gente encontrar um adulto humilde hoje que queira aprender, que queira entender, que queira observar, que queira analisar. O adulto que foi criança ontem, ele viveu tanto uma opressão, tanto um sistema arbitrário, autoritário, autocrático, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo, que agora ele não suporta lidar com ninguém que demonstre algo que faça com que ele se sinta desse jeito. Ele se sinta coagido, ele se sinta inadequado, ele se sinta inferiorizado, ele se sinta errado. Entende? E agora eu tenho armas para contra-atacar. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido ou não.
E o quanto a gente faz isso com os filhos da gente. O quanto, quando aquela criança tão imatura, chorando, gritando, né, desrespeitando mesmo a gente, mas pelo calor da emoção, pela falta de controle emocional naquele momento, quando ela tá fazendo aquilo, vem essa mesma ira dentro da gente, né? Porque assim, claro, né, tem outros fatores envolvidos, não é o que eu quero trazer aqui hoje, mas aquele comportamento dela tá dizendo assim: eu não mando, eu não tenho controle, é ela quem manda, é ela quem tem o controle, ela não está fazendo o que eu queria que ela fizesse, ela não está agindo como eu gostaria que ela agisse. E a gente tenta conversar e a gente não consegue êxito nessa conversa, porque a gente tenta conversar de adulto para adulto, quando na verdade a relação é adulto para criança. Então a gente não consegue êxito nessa conversa. E aí o que acontece? A gente vai pra autoridade, né? Que na verdade não é autoridade, na verdade é o autoritarismo. A gente vai pra agressividade. Porque daí eu quero enfiar a goela abaixo o meu pensamento, eu quero enfiar a goela abaixo a minha vontade, eu quero enfiar a goela abaixo aquilo que eu tô pensando. Por quê? Porque aquela criança precisa agir do jeito que eu quero. Ela precisa fazer o que eu quero que ela faça. Ela precisa ser quem eu quero que ela seja. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. Gente, eu não sei qual a opinião de vocês em relação à ideologia de gênero, né? O post que eu fiz semana passada. Mas nós podemos pensar diferentes. Nós podemos pensar diferentes. Esse G é um G que transmite conteúdos. É um G que transmite conhecimento com base naquilo que eu, Gabriela, que sou humana antes de qualquer coisa, acredito. Agora, você pode gostar dos meus conteúdos e não concordar com alguma coisa que eu tenha dito na minha página inteira, nas lives. Você pode gostar muito do que eu dissemino, mas não fazer sentido algumas coisas pra você. E tá tudo bem, nós precisamos aprender a separar. Isso não serve pra mim. Isso eu não concordo. Isso eu não penso dessa forma. Claro, tem coisas que a gente fala que fere valores e princípios, né? Só que quando a gente tá falando de ideologia de gênero, nós estamos falando de não poder defender nossos valores e nossos princípios, né? Se eu tô falando de ideologia de gênero, eu não posso falar de fé. Porque se eu falo de fé, eu estou misturando as coisas. Para quem não gosta, que fale desse assunto, né? Que fale desse assunto usando a minha fé. Só que minha fé tem a ver com valores e princípios. Mas eu não posso, né? Para a sociedade que defende uma ideologia, eu não posso unir essas duas coisas. Mas eles defendem valores para eles. Isso são valores, isso são princípios. E eu não posso defender os meus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não posso ter meus valores e princípios, mas eles podem ter os valores e princípios deles. Por quê? Porque eles podem e eu não posso. Por que que o que eles pensam precisa mudar o que eu penso? Porque para algumas pessoas eu disse assim: ok, eu te entendo, mas eu só penso diferente de você. E elas não aceitam eu pensar diferente delas. Por quê? Porque nós vivemos uma teoria do convencimento. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu quero pensar. É sobre o que você deveria fazer, porque eu quero que você faça. O tempo todo no nosso diálogo eu estou tentando convencer o outro sobre aquilo que eu acredito. E eu não paro pra escutar. Teve gente que falou assim pra mim: mas assim, acabou comigo no direct porque eu limitei o número de comentários no post. E quando eu limitei, eu nunca fiz isso. Quando eu limitei o número de comentários é porque eu vi que o teor daqueles comentários estavam tão violentos, tão desrespeitosos, ferindo a minha pessoa e não mais falando do conteúdo, mas falando de quem eu sou, sendo que eles nem me conhecem. Eu falei, eu não tenho por que me submeter a esse tipo de discussão. E eu vou limitar os números de comentários, porque a discussão não está mais saudável. A discussão está ofensiva, né? Ela está humilhante. E isso não é legal, não é o que eu quero. E eu fechei. As pessoas, quando viram isso, em momento algum, perguntaram. Algumas, poucas, minorias, para não ser ninguém. Perguntou, por que você limitou? Eu queria entender. E aí eu fui com todo o amor do mundo explicar o meu ponto de vista e por que eu fiz isso. Mas a grande maioria
já veio falando, julgando, humilhando, porque você não tem competência para discutir, é por isso que você faz isso, porque você é isso, porque você é aquilo, e começaram a humilhar sem ao menos tentar entender por que será que ela fez isso, por que será? E sabe, gente, tem gente que fala assim pra mim, como que você consegue lidar com isso? Eu consigo lidar com isso porque não é sobre mim quando as pessoas estão dizendo, é sobre elas. Eu consigo olhar para elas e entender que aquele comentário, aquele argumento ofensivo está defendendo algo, uma dor muito grande para ela, sabe? Uma violência muito grande para com ela mesma. Então eu consigo separar muito bem essas coisas. E isso me traz uma humanidade. Eu não sou perfeita, gente, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Mas isso me traz uma certa humanidade, uma certa empatia que me permite criar pontes se a outra pessoa também quiser construir essa ponte comigo. Entende? Agora, quando a gente já julga, já vai humilhando, ofendendo, colocando todos os meus preconceitos diante de uma situação, sem tentar entender o que está acontecendo no lado do outro, eu crio muros, eu não crio pontes. Eu crio muros porque daí eu ofendo, eu humilho e eu impeço qualquer tipo de diálogo. Gabi, por que você está falando isso? Porque isso existe na relação entre os pais e os filhos. Essa teoria do convencimento, essa disputa, essa humilhação, esse pré-julgamento existe na nossa relação com as nossas crianças. Os pequenininhos ainda não. Os pequenininhos, os pais ainda têm a empatia, os pais ainda acolhem, os pais ainda ouvem, os pais ainda querem entender. Mas essa criança faz 7, faz 8, faz 6. Já começa, não quero mais ouvir, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Porque daí a gente acha que porque cresceu, a gente não precisa mais da escuta. E a gente começa no julgamento, foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas que vieram com uma humilhação, as pessoas que vieram com uma crítica, um julgamento ofensivo para comigo, no direct, né, porque eu limitei os comentários, eu nem quis dialogar. Sabe por que eu nem quis dialogar? Porque é energia gasta, a pessoa não tá ali para aprender, a pessoa tá ali para me convencer que a opinião dela é a certa. Ela não tá ali para aprender sobre a minha opinião. E quando eu digo aprender, eu não tô querendo dizer que ela deve pensar como eu não. Mas é aprender, por que eu penso assim? Aprender que existem outras ideias, outras crenças que podem fazer sentido, que podem te fazer evoluir, te fazer crescer. Sabe, gente? Tem muita dor envolvida no meio disso tudo, tá? O que eu quero deixar hoje pra vocês, que senão isso é um bate-papo que a gente pode ficar até, né, horas e horas falando. Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês é o seguinte: por trás de todo comportamento existe uma dor. Por trás de toda briga existe uma necessidade defendida, tá? Se eu tô brigando com você, eu tô defendendo uma necessidade que é minha, e essa necessidade esconde uma dor. Nós, se quisermos ser seres mais humanos, mais inteligentes, mais acolhedores, mais respeitosos, a gente precisa ouvir isso. Entender que as pessoas, elas têm feridas, ainda que você ache que é ridículo, elas têm feridas e nenhuma ferida é ridícula. Nenhuma necessidade é ridícula. Nenhum pensamento é ridículo. Eles só estão defendendo dores. E quando a gente conseguir olhar para essas dores, ao invés dos pensamentos, ao invés das crenças e ao invés do comportamento, nós estaremos caminhando para um mundo muito mais humano, muito mais empático, muito mais respeitoso e muito mais acolhedor. Vocês estão entendendo? Pessoas que tiveram infâncias sofridas, pessoas que passaram por problemas, né, em relação à sua identidade, em quem ela era quando criança, os pais obrigando isso, ela querendo ser aquilo, se sentiram mais ofendidas quando a gente defende algumas teorias. Pessoas que apanharam muito nas suas infâncias se sentem ofendidas e dói quando vê um pai defendendo a violência, sabe? Pessoas que não tiveram suas mães, que foram negligenciadas na infância, se sentem ofendidas ou se sentem culpadas quando não estão conseguindo dar o suporte que precisam para os filhos. E por que isso? Porque estamos escondendo dores. Todo comportamento esconde dores.
Eu fico incomodada quando eu vejo uma criança sofrendo, quando eu vejo um pai autoritário na rua, quando eu vejo uma criança chorando e ninguém acolhendo aquele choro, ou quando eu vejo alguém super protegendo demais uma criança, ou tentando, né, não deixar a criança expressar aquele sentimento, não sabendo conduzir a situação, porque eu também tenho as minhas dores, eu trabalho com isso, e eu sei o quanto é doloroso quando a gente não recebe o que a gente precisa, porque eu tenho as minhas dores da minha infância, entende? E você tem as suas dores, e os teus filhos ativam os gatilhos das suas dores. Quantas de nós, para pensar, você mãe que está me assistindo, você pai que está me assistindo, quantos comportamentos da sua infância que você não gostou do seu pai ou da sua mãe, que você identifica que são ruins, que você não gostou de ser tratado daquela forma, que você não queria receber aquilo, quanto desse comportamento hoje ainda respinga na sua relação com o seu filho? Por menor que seja, por mais de vez em quando que seja, quanto ainda você se vê, ou já se viu, talvez você já tenha evoluído, mas já se viu tendo comportamentos ou pensamentos em relação à sua criança que eram os mesmos que você vivia na infância em relação aos seus pais. Está entendendo? E por que a gente faz isso? Porque é aprendizado. Ainda que eu não queira, eu aprendi aquilo. Ainda que eu não goste, é aquilo que está registrado na minha mente. Ainda que não me faça me sentir bem, me faça me sentir um lixo, é aquilo que meu cérebro tem como referência. Então, automaticamente, eu vou reaplicar e me sentir um lixo por aquilo. E me sentir inadequada, incapaz por aquilo. Algumas mães vão se isolar e achar que não consegue mais lidar com aquilo, não é pra ela é incapaz. Outras vão ficar com tanta raiva que vão tentar se defender e criar várias histórias que vão justificar aquele meu comportamento inadequado. E isso vai fazer com que essa crença fique cada vez mais intensa, mais intensa, mais intensa. Nessa teoria da disputa do poder, da teoria do convencimento, a gente vai criando muros na relação com os nossos filhos, porque a gente repete padrões e não para nos ouvir, a gente já se critica, a gente já se condena, a gente não para ouvir a criança, a gente já critica, a gente já condena. Então, parar um pouquinho para pensar sobre isso. Teu filho, quando ele está dizendo não para você, ele está dizendo sim para uma necessidade que é dele. Você já parou para pensar nisso? A criança, quando ela diz não para você, ela diz sim para uma necessidade que é dela. E pode não fazer sentido essa necessidade? Pode, mas ela ainda é tão imatura, ela não entende isso. Ela só precisa do seu direcionamento para entender. E não da sua ofensa, e não da sua crítica, e não da sua risada, e não do seu abandono. Esses dias, gente, eu tava no restaurante e tinha umas crianças pequenininhas lá, 1 aninho, 2 aninhos no máximo. E essas crianças tinha um parque no restaurante, né? E elas estavam brincando. E aí, de repente, a gente precisa cortar a brincadeira para sentar para comer. Agora, vamos pensar no cenário infantil. Eu sou criança, eu preciso sentar para comer. Certo? E tem um parque lá fora, lindo, onde eu posso viver, correr, brincar. Eu não quero ficar sentada comendo. E os pais, na teoria do convencimento, você vai fazer o que eu quero. E é assim que você tem que aprender. Sentaram a criança no colo deles e quase amarraram a criança, né? Pela barriguinha assim, e segurando a criança para a criança não conseguir descer. Claro que a criança fez o quê? Esperneou, tentava se empurrar, tentava sair do corpo, ficava molinha para tentar conseguir sair daquele lugar e começou a gritar, berrar, incomodando todo mundo do restaurante mesmo, porque gritava muito, e não foi só uma, porque tinham outras crianças na mesa, automaticamente as outras começaram a fazer a mesma coisa, e foi um caos de gritaria, de choro. E eu olhando para aquilo, minha vontade era ir lá, porque assim, é tão simples de resolver, mas eu vi pais querendo provar quem é que manda. E frases assim: pode chorar, pode gritar, pode, não tem problema nenhum, chora mesmo. Ou seja, pode chorar que não vai resolver nada.
eu não tô nem aí pro teu choro, quem manda aqui sou eu. Eu quero convencer você que o que eu estou fazendo é certo. E é desde 1 aninho, 2, bebê, que a gente faz isso. É desde 1 aninho, 2, que a gente impõe isso. E lembra que eu falei pra vocês? A gente não repete os padrões de comportamento porque eles são aprendizados, porque tá enraizado, porque é a referência. Se desde pequenininho eu aprendo que a teoria do convencimento e a disputa de poder é o que existe no mundo, quando eu crescer, é isso que eu vou ter de referência. A teoria do convencimento da disputa de poder. E adiantou? Não adiantou. Porque aquelas crianças continuaram esperneando, aquelas crianças continuaram gritando, elas continuaram ainda que o pai estava provando, a mãe estava provando que quem manda aqui sou eu. Aquelas crianças estavam lutando pelo que elas queriam. Até que o adulto não aguentou mais e a mãe não conseguiu terminar a refeição e ela levantou e falou: deixa que eu levo ela lá. Eu levo ela no parque. E aí levou a criança. Ou seja, eu enfio ela abaixo a minha opinião, eu mostro pra você que quem manda sou eu, mas diante da sua recusa, né, nós pais, diante desse estresse todo, eu desisto e eu cedo. Então, olha o que eu comunico, né? Eu comunico que eu sou autoritário, mas eu comunico que a minha opinião não dura por muito tempo, que gritando e chorando você consegue o que você quer. Gente, eu comunico tanta coisa errada, e eu deixo de educar tudo porque eu queria provar que quem manda sou eu. Tudo porque eu queria enfiar a goela abaixo, que a minha vontade é a correta. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E como seria diferente se simplesmente esses pais tivessem parado para olhar para a infância, parado para olhar para o que a criança queria naquele momento e conseguido distrair um comportamento que ainda não tem maturidade para se autorregular e conseguir acolher um choro de uma vontade de brincar, um acordo. Tantas coisas podiam ter sido feitas. Eu podia ter combinado com meu filho antes, vamos escorregar mais uma vez e depois a gente vai sentar para comer. Eu podia colocar um relógio na mesa e falar: ó, o cronômetro tá passando, vamos ver em quanto tempo você consegue comer pra gente voltar a escorregar. Eu podia decorar o prato e criar nas batatinhas fritas e nas carnes os bonequinhos e distrair a atenção da criança para aquilo, para que ela comece sem perceber, para depois ela voltar a brincar. Eu podia ter trazido um brinquedo e não mostrado para o meu filho aquele brinquedo o tempo todo, só apresentado para ele naquela hora do almoço, para que fosse algo diferente, distraísse ele daquilo que está no hiperfoco, que é o brincar. Eu poderia ter chamado outras crianças em volta da mesa e colocado algumas coisas no chão para que eles se distraíssem ali e eu fosse alimentando enquanto isso, afinal eu estou fora de casa, então não tem que seguir tantas regras assim. Eu poderia ter feito tanta coisa se eu tentasse entender o que é que se passa na cabeça daquela criança, ao invés de enfiar a goela abaixo dela a minha vontade. Tá fazendo sentido para vocês? E se eu tivesse essa sensibilidade como mãe, como pai, eu evitaria os gritos, os estresses e quanto aprendizado eu estaria gerando na mente daquela criança. Que existe hora para tudo, que eu posso voltar a brincar depois que eu terminar de comer, que me cuidar e ter responsabilidade é importante, a empatia através do comportamento dos meus pais, o acolhimento através do comportamento dos meus pais, a minha criatividade não banida, a minha vontade não humilhada. Sabe, gente? Tantas coisas que eu poderia estar ensinando de bom, de aprendizado, de habilidade, se simplesmente eu olhasse para a infância. E esse é o meu convite para você hoje. Quantas coisas você pode evitar na sua vida, ou poderia ter evitado, se você aprendeu, se você tivesse aprendido a olhar para a situação e entender o outro, entender a outra pessoa, entender a sua criança,
entender o outro e não tentar convencer ele daquilo que você pensa. Você pode acabar convencendo ele sobre o que você pensa se você aprender a escutar, porque a sabedoria, o amor, o acolhimento, ele conecta muito mais do que o convencimento. O convencimento, ele afasta, ele cria muros, ok? É isso que eu queria trazer de reflexão hoje pra vocês. Gente, mensagens aqui, deixa eu ver, que eu vi algumas eu não li, eu gosto de ler. Eu acho que é importante, vocês estão opinando porque vocês querem, né? Querem contribuir. Então eu acho importante ler as mensagens e nem todas dá pra ler, mas tentar ler a grande maioria. Karina colocou: oi Gabi, você é inteligente, ousada e linda. Fecha os comentários mesmo. Obrigada, Karina. Obrigada, um beijo, viu, pra você. Concordei plenamente por ter fechado os comentários. Te entendo. Infelizmente vivemos em uma sociedade de julgamento e não de diálogos empáticos. Exatamente. Karina, meu maior sonho é que as mulheres aprendam a defender, apoiar e não julgar outras mulheres. Exatamente, somos mulheres, né? A gente podia estar junto ao invés de estar guerreando, não é verdade? Lucinete, muito, Gabi, infelizmente. No trabalho, muito difícil, porque é muito assédio. Olha só, né? Os conflitos que vocês têm passado. Minha filha não quer ir pra escola, quer ficar dormindo. Como trabalhar isso, né? Eu entendo, gente, que é difícil às vezes a gente conseguir ser empático e entender a necessidade do outro diante de pontos na educação dos nossos filhos que não são negociáveis, né? Mas até pra gente explicar pra eles, isso não é negociável. Isso não tem como você contra-argumentar. Isso precisa ser feito, a gente não precisa enfiar nada a goela abaixo, né? A gente pode deixar que eles passem pelas consequências, e a gente pode só deixar pontuado que vai ser assim, como vai ser feito. A gente ainda pode dialogar. Aos 3 anos foi mais fácil não impor minha vontade. Cláudia, eu tenho essa mania de falar quem manda aqui sou eu. Por mais que eu converse com elas, quando chega num ponto, eu falo isso. E é a teoria do convencimento, né? Agora já me pego enfiando goela abaixo, porque é mais fácil, mais rápido. Tá vendo? Quando eu falei pra vocês que quando menorzinho, a gente tem mais paciência. Quando maiorzinho, a gente enfia a goela abaixo, né? Faz todo sentido, outra pessoa colocou. Você é muito inteligente, Gabi, te admiro muito. Obrigada, gente. Paula, legal, gratidão pelas informações. Você é maravilhosa, muito carinho aqui tô recebendo. Foi bom entrar nessa live hoje, me ajudou muito, fico feliz. Aprendi muito com você hoje, vou colocar em prática. É isso, tá? Pegar o conhecimento e fazer algo com ele. Não só descartá-lo, jogá-lo, né? E vocês, mamães, que enfiam goela abaixo, vocês que querem convencer da sua vontade, aprendam que enquanto a infância, talvez isso funcione com certo estresse, mas talvez isso funcione, mas um dia seus filhos vão crescer. E aquilo que você fez vai refletir nessa adolescência e os muros vão começar a aparecer na relação de vocês. E aí a gente tem problemas, porque esse mundo, do jeito que tá, nós precisamos criar pontes com os filhos e não muros. Então, enquanto a infância, há esperança. Reflitam sobre o que eu falei hoje, tá? Para que vocês possam mudar de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, e se conectar ainda mais aí com esses pequenos, tá certo? Eunice, a gente viveu isso a vida toda, mesmo quando não queremos fazer algo, acabamos fazendo. Meu coração tá partido de tantas vezes que coloquei a minha opinião em primeiro lugar. Estou tentando fazer essas mudanças para melhorar a relação com os meus filhos. O importante é a gente não desistir. Sabe o post de sábado? Tem aquela onda vindo? O que você vai fazer? Eu pulo de cabeça, porque quando você tá por baixo dela, ela passa e você nem sente. Já pulou onda no mar? Já mergulhou embaixo de uma onda no mar? Quando ela tá vindo grande, você não afunda para que ela passe? E aí a gente levanta e recomeça. Então é isso, gente. Mergulhe de cabeça no conhecimento, no estudo. Aprofundem isso em vocês e levantem e estejam prontas para a próxima etapa. Tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Ótima semana para vocês. Amanhã a gente se vê de novo aqui. Terça-feira, 7h45, para mais uma das nossas conexões da manhã. Beijo, fui!